Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Riqueza Canalizada. Hoje eu estou aqui num lugar incrível, cheio de amor, para contar a história de empreendedorismo da Confeito de Amor. Nós estamos aqui no Confeito de Amor com a Thaís e o Felipe. Eles são donos proprietários dessa doceria maravilhosa e eles vão contar um pouquinho pra gente dessa história. E aí, Thaís, como começou, Felipe? Da onde que veio o Confeito de Amor? Tá, o Confeito de Amor, na verdade, começou Doce Maria Valentim, que era o nome da minha avó. Eu cursava engenharia civil e aí eu sempre gostei muito de cozinha, mas eu não achava que pudesse ser profissão. Vendo de uma cidade do interior, que profissão é engenharia, é medicina, é direito, né? Então, não passava na minha cabeça trabalhar com isso. Fui fazer engenharia civil porque gostava muito da área. E aí, recém-casada, fazia tudo em casa, exatamente tudo na cozinha. Fiz um bolo para um amigo meu, a gente postou foto com o bolo. E aí, uma colega de faculdade do Felipe mandou mensagem. Thaís, quanto que é esse bolo? Eu falei, eu não vendo. Aí ela falou assim, como assim? Mas eu quero comprar. Eu falei, não, mas eu não vendo, eu fiz só aqui pra casa. Ela falou, mas eu quero comprar. Eu falei, não, mas ela insistiu muito. Eu falei, então espera um pouco, eu vou calcular. Não fazia ideia de como calculava, óbvio que eu não ganhei nada com aquele bolo. Mas fiz. A partir daí, a gente foi muito rápido, né, Fê? E nesse bolo que ela encomendou, né, muita gente pôde experimentar, colegas de sala, as amigas que moravam junto com ela, né, na mesma república lá. Uhum. Então no primeiro bolo já gerou uma clientela que a gente nem imaginava, né? Sim. E aí a gente percebeu que a encomenda era só de vez em quando, daí comecei a fazer uns docinhos para vender na faculdade, tanto eu quanto o Felipe fazia faculdade. Então, o Felipe levava, é muito engraçado porque o Felipe, no início ele levava, aí chegava na sala, ninguém pedia. Aí, no meio da aula, ele pegava um pão de mel, abria e começava a comer. Aí todo mundo, que isso? Eu quero! Você fazia marketing na época? E aí, a gente foi vendendo. E foi meu caminho na confeitaria demorou para começar profissionalmente, para entender que poderia ser profissão, mas depois que começou foi muito rápido. Em questão de 2 anos, eu já ministrava aula de confeitaria, já era contratada de 2 empresas muito grandes. E aí comecei a dar aula, aí comecei a fazer muito curso, foi muito rápido. E a gente sempre teve o sonho da loja. A loja, como ela é hoje, ela já estava no nosso coração desde sempre. A casinha da vovó com um cantinho que as pessoas chegam e sintam abraçados. Uhum. A gente vai na casa da avó para comer coisa gostosa. Então, esse era o nosso conceito. Sim. Ir na loja para comer coisa gostosa. E aí, só que a gente achava que era uma coisa muito distante de acontecer a loja. E aí fiquei muito tempo fazendo só encomendas. Aí engravidei do José Pedro, parei um pouco de trabalhar. As pessoas não deixavam trabalhar, né? Descobria que eu fazia bolo. Aí falavam, Thaís, faz bolo pra mim. Eu, não, mas eu não tô fazendo. Não, mas eu queria o seu bolo, não sei o quê. E aí foi assim. E a gente vê o tanto, eu do lado da Thaís, o tanto da questão da evolução na produção dos bolos, né? Eu lembro quando a gente começou a namorar, a Thaís um dia foi me receber lá na casa dela, ela fez um bolo pra eu comer. Quando eu cheguei, eu olhei aquele bolo e falei assim, mas que bolo horroroso de feio. Um bolo muito feio. Muito feio. Mas quando eu comi aquele bolo, eu falei assim, cara, foi o melhor bolo que eu já comi na vida. Então eu falei assim, aí tipo assim, conseguiu extrair de mim um sentimento que eu nunca tinha sentido, tipo assim, de comer uma coisa prazerosa. E a gente percebe o tanto que ela foi se aprimorando na questão de estética, estrutura e na questão dos doces, né? E os cursos, né, que você fez e depois começou a dar aula sobre confeitaria. E quando que foi esse tempo que você fez de curso? Porque, no entanto, era só, né? O primeiro bolo que eu vendi, que foi dessa colega de sala do Felipe, acho que foi 2014, amor? 2015, né? 2015? 2015. E aí, em 2016, eu já dava aula. Isso. Dei aula em 2016, 2017 e em 2018 nós viemos pra cá. Aí fiquei um tempo sem fazer, depois voltei a trabalhar com encomenda. Aí você procurou cursos? Então, aí quando eu comecei, percebi que eu ia vender bolo, eu preciso aprender. No início, vou contar uma coisa aqui muito engraçada. No início eu só estava na moda aquele bolo com Kit Kat em volta.
Sei. Aqueles de palitinho, né? Como se fosse cerquinha. Isso. E daí coloca uma fita, amarra. Eu só fazia daquele modelo, porque eu não sabia deixar o bolo reto. Aí eu colocava o Kit Kat pra segurar o bolo. Então eu só fazia daquele modelo. Agora eu preciso aprender a deixar o bolo retinho pra confeitar. E aí eu comecei a fazer curso. Gente. Mas na gastronomia tem muito isso, né? Tem muita coisa que vira moda, mas na verdade vem de um erro, né? A pessoa precisava salvar o bolo, colocou o negócio em volta e aí viralizou. Foi um bolo que vendeu muito, esse de Kit Kat. E aí eu percebi que eu sabia que o bolo era gostoso, igual o Felipe falou, mas eu precisava confeitar, porque daí as pessoas também não iam pedir sempre com alguma coisa em volta para segurar. E o Kit Kat, na época, tinha acabado de lançar, ele era bem caro, né? Então o bolo ficava caro. Depois ele popularizou. E aí eu precisava achar um jeito de deixar o bolo reto. Eu comecei a fazer cursos, aí a gente percebeu, igual eu falei, que as encomendas não eram muito de vez em quando. Eu precisava de ter um doce para vender sempre. Aí comecei a fazer pão de mel, comecei a fazer bolo de pote, né, Fê? Sim. Cupcake, fui procurando. E aí todos os cursos que eu via que dava para eu fazer, eu fui fazendo. Sim. E é nessas de fazer curso, eu fazia tantos cursos de uma loja na cidade que a gente morava, que tinha muitos cursos toda semana, eu fazia tanto curso que eu passei a ser assistente da minha professora. Olha só. E aí uma outra professora, porque lá as professoras trabalhavam para as marcas de chocolates, né? Uma outra professora saiu e a marca precisava de uma professora, e aí aqui eu ajudava, me indicou. Daí que eu comecei a dar aula. E aí foi muito rápido, assim, sabe? Do primeiro bolo até profissionalizar foi muito rápido. Esse tempo. Nossa, gente, muito legal. Então, a ideia do Kit Kat é sensacional. E o Felipe, onde você entrou aí? Só provando? Como é que foi? Inicialmente eu fui o cobaia de toda a história, né? Só que sabendo da qualidade eu sempre estava ali disponível, né? E assim, sempre vi na Thaís o potencial que ela tinha de fazer uma coisa bem feita, de qualidade. Mais que eu até. E a gente, muitas vezes, está tentando ali esmorecer, porque por muito tempo não engaja, né? Você fica tentando, tenta, mas eu falei assim, o seu produto, ele é de qualidade, as suas coisas são de qualidade e a gente não vai negociar o preço, a gente vai vender a qualidade do produto. Sim. E foi nisso que a gente tentou correr atrás e, assim, eu experimentando, acaba que eu tinha uma certa resistência para venda, né? Quando a Thaís começava a falar, eu tinha vergem de sair para vender na faculdade. Por isso que ele comia um pão de mel. Só que eu não tinha coragem de falar assim, gente, eu trouxe aqui, a gente precisa estar vendendo, né? Então eu começava a abrir até que alguém falava assim, o que tem aí? O que é isso que você está tendo? Eu vi uma bolsa cheia, eu falava assim, não, é que minha esposa está vendendo, aí que eu entrava no assunto, e aí o pessoal começou a ganhar gosto. Até que chega o ponto que eu ia para a faculdade sem, o pessoal começava a ficar desesperado, por que você não está trazendo, doce, né, amor? Como que você não trouxe Como você não trouxe o pão de mel, você não trouxe o alfajor, e aí ficou essa situação. E, consequentemente a isso, a gente via um retorno financeiro com isso, né? Querendo a gente, na época, estudando, os dois na faculdade, com a questão financeira bem ali no limite, foi uma forma de escape até para a gente conseguir comprar alguma coisa, sair para algum lugar. Então a gente foi vendo que, começando do bem pouco, a gente conseguiria gerar algo de renda. Então, querendo ou não, a gente também foi se apegando nisso, né? E aí foi que nos impulsionou a seguir também. E a Thaís vai responder pra gente quando surgiu o Confeito de Amor. Então, a gente começou com Doces Maria Valentim. Eu comecei a vender doce, não tinha nome, eu precisava de um nome. Daí a gente colocou Doces Maria Valentim. Quando a gente veio para Taubaté, a gente percebeu que seria algo mais profissional ainda. E aí o Doces Maria Valentim a gente achava um nome muito comprido, né, Fê? E um nome que acho que não ia, sabe, ser fácil. Isso, exatamente. Daí a gente chegou aqui já sem divulgar o Doce Maria Valentim e ficou sem nome. Aí ficou a Doce da Thaís, né? Assim, popularizou o Doce da Thaís. Até porque foi o tempo que o José Pedro nasceu, né? Você foi o tempo que você ficou sem fazer os doces. E uma situação interessante em relação a esse nome, eu lembro como a gente trabalhava só em casa, a produção era em casa e o pessoal ia buscar o bolo, aí o pessoal chegava, batia, aqui que tá a Maria Valentim, que eles iam buscar o bolo achando que era Maria. Você que é a Maria? Eu disse, não, só Thaís. Então sempre tinha isso, porque o pessoal associava o nome ao nome da Thaís.
E aí que quando a gente veio pra cá, que esse nome foi, a gente preferiu abolir ele. Aí a gente queria um nome que que expressasse mais a respeito dos doces, sabe? E a gente ficou um tempo buscando de Deus, orando, né, Fê, com o nome. E aí eu queria algo que falasse a respeito de doce, mas que passasse uma mensagem. E a gente ficou nessa. Aí veio na minha cabeça, confeito de amor. O com separado do feito, porque é com e feito com a mão, você lê junto, você já vê confeito, lembra da confeitaria, sabe? Algo que já fosse explicativo, assim, autoexplicativo. Daí a gente alinhou com o Felipe, o apóstolo L, e ele falou, nossa, muito legal. E aí o confeito é o que a gente mais usa, mas quando a gente usa o nome todo, daí a gente passa a mensagem, né? O confeito de amor. De amor. E realmente, né? Tem até uma história que uma vez eu comprei um bolinho aqui e a minha prima, eu comi um pedaço e ela foi assim, você quer? Aí ela olhou assim, bolo da Thaís, né? Tipo, fica todo mundo feliz, não tem quem não fique, gente. Aí ela pegou e deu uma mordidinha. Nem vou falar o nome dela, que depois ela fica brava comigo. Quando ela mordeu, ela começou a chorar. Aí eu levei um susto, gente, mas ela começou a chorar e ria. Aí eu falei, Júlia, não tô entendendo. Já era. Vocês cortaram, gente, não tem problema. O bolo não conseguiu se segurar. Aí eu falei pra minha prima, né? Eu falei assim, o que tá acontecendo, gente? Você tá chorando, você tá rindo? Ela falou assim, esse bolo adoçou meu espírito. Era o que eu precisava, sabe assim? Sim, sim. Então, realmente, esse confeito de amor Ela esteve aqui, gente. eu tava um dia na cozinha, e aí a Maria me chamou, Thaís, a moça quer falar com você. Eu falei assim, tá. Aí vim, tava muita coisa lá, ela falou assim, eu queria dar um testemunho. Eu falei pra ela, testemunho? Ela falou assim, porque eu tava muito mal. E eu ganhei um bolo seu. Quando eu comi, parecia que Deus estava me abraçando, assim. Aí eu chorei, Olha, óbvio, né? Acho que eu chorei igual ela no dia que ela te contou. Sim, gente. Eu falei, meu Deus, porque pra mim é aquela sensação, né, gente? E a ideia sempre foi essa, a gente extrair um sentimento inédito, né? Algo que você nunca sentiu através de uma questão gustativa, olfativa. A gente sempre fala que a gente não quer vender doce, mas uma experiência, sabe? Não é só, eu quero um doce, não. Eu quero um doce da Confeito. E essa é a diferença de vocês, né? Sim. Que é nítido. Todo o carinho, todo o amor, né? A vitrine, o preparo, é incrível mesmo. Eu já tô fazendo a propaganda, gente. Mas agora, como empreendedoras, né? Empreendedor, empreendedora, quais são as dificuldades que vocês tiveram? Assim, para empreender hoje, assim, a gente percebe que a gente se esbarra em muitas questões de parte burocrática, questão de empresa mesmo, né? Porque a gente já tinha um CNPJ, uma pessoa jurídica, na época, né, que a Thaís já dava os cursos, porque ela precisava disso para tirar algumas notas, e então a gente meio que não sabia como era ter algo físico para poder trabalhar e tudo mais. E aí a gente foi vendo tanto de situações que precisaria ser resolvidas para a gente chegar num ponto de ter um estabelecimento, de poder funcionar. E aí acaba que a gente, claro, foi atrás de pessoas que entendem do assunto, de contadores e pessoas que de fato já tiveram empresa e têm empresa para poder esclarecer isso. E quando a gente pega um ponto para poder usar ele como comércio, a gente começa a perceber que de fato para empreender, principalmente com loja física, é um obstáculo grande, porque você tem que deixar uma estrutura legal, você tem que ter uma equipe à disposição. Só que a gente, mesmo antes de inaugurar, que a inauguração foi dia 9 de abril desse ano, antes disso a gente já começou a soltar os produtos de forma em delivery, retirada, até porque a gente já queria, como que eu posso dizer, meio que preparar as pessoas, ou que as pessoas pudessem conhecer o produto. Então, assim, como a gente tinha muitos obstáculos para poder inaugurar, a gente começou a divulgar o produto e a gente aproveitou a questão da pandemia, né, onde que teve a limitação aí da frequência aos estabelecimentos e usou isso como... Isso foi a favor de vocês, Foi bastante a favor, até porque esse ano que a gente ficou vendendo delivery, a gente teve muita estratégia de venda, a gente conseguiu estudar sobre o mercado.
E até da questão financeira, né? Porque querendo ou não, você sai de um faturamento X e X mais alguma coisa quando você amplifica o estabelecimento. E querendo ou não, esse ano preparou bastante a gente para isso, apesar de ter altos e baixos durante muito tempo, durante esse ano de preparação. A gente quis desistir, a gente falou assim, não vai dar mais, a gente conversava com o apóstolo L que está acompanhando a gente, falou assim, apóstolo L, não dá mais. A gente não tem lucro, a gente só tem prejuízo, a gente tem contas com banco, né? Quando ele falou desistir, eu falei, imagina se eles desistem. Então, assim, por muito... Não, e não foi uma vez ou outra, foi várias vezes. Era 2, pelo menos 3 vezes por mês, a gente falava assim, não, agora não dá. Tinha vezes que a gente fazia e sobrava tudo praticamente. A gente falou assim, meu Deus, desse jeito não dá. Mas, na verdade, Deus já estava preparando o nosso coração para tudo que Ele tem feito e vai fazer ainda com a questão da empresa. E a gente crê nessa persistência, nessa resiliência que a gente teve com tudo isso. Eu falo com o Felipe que foi um tempo, eu que sempre puxava para desistir. Não quero. Eu chegava perto do apóstolo L já com a cara, ele falava assim, quer desistir de novo. Eu começava a chorar. Eu não quero, tinha todos os motivos para desistir, racionais, né? Mas tinha uma palavra que sustentava tudo isso. Então, isso foi o que nos sustentou, foi uma palavra. E que sustenta, né? Exatamente. Sim. Mas eu falo que a gente foi muito poupado da loja não ter funcionado antes. Porque, igual o Felipe falou, esse tempo de delivery e retirada, a gente amadureceu tanta coisa, a gente nunca tinha administrado nada, assim. É a primeira vez que nós estamos empreendendo. Sim. Então, era tudo novo. E aí, muita coisa, a gente abriu a loja já amadurecido, a gente já percebeu que na nossa cabeça funcionava e na prática não funcionava. Então, a gente já foi, isso vamos fazer, isso... Porque o empreender, quando a gente não está no meio, quando a gente não vive isso, a gente imagina uma coisa assim, completamente diferente. Quando você começa a viver de verdade, você fala assim, meu Deus, eu passo perto das lojas grandes e falo, meu Deus, o que não custaram para eles, e nem é financeiramente só falando, né, para poder conseguir estruturar isso tudo, porque é muita coisa que envolve. E fora que, assim, na hora que você estava contando aqui, falando, eu já imaginei, ele, para quem não sabe, né, o Felipe, ele é um doutor, né, um médico, e ela tem 2 filhos, os dois, né, você tem 2 filhos, então, assim, tem a estrutura, tanto familiar, quanto o seu trabalho, o seu tempo. Né, é bem, né? Mas é incrível, gente. E que bom que vocês não desistiram, não desistam mesmo. Porque como testemunho, né, tenho certeza que ela não é a única que sentiu aquilo, né? Eu também, eu acho que muitas outras pessoas sentem isso. E agora eu queria saber, quais são as vantagens de ser empreendedora? Eu acho que a maior vantagem de ser empreendedor é você não permanecer no lugar. É impossível. Você sempre tem que avançar. E outra vantagem que a gente pode citar aqui também é o fato de você poder mudar o padrão de algo. É você pegar um produto e você poder oferecer ele de uma qualidade melhor e mostrar que é possível oferecer um produto de excelência e que seja acessível ao público. Então, acho que a vantagem é você poder gerar uma transformação de cultura. Porque às vezes tem gente que fica tão ali acomodada, eu sempre comi esse bolo gelado. E aí você consegue proporcionar esse produto a outra pessoa. Dessa sensação, dessa experiência, como vocês falaram. E empreender como confeiteira, particularmente falando, é muito gostoso, né? Porque o feedback que eu tenho é sensacional. O que eu consigo extrair nas pessoas através dos doces é sensacional. É muito incrível. E fora o lugar, né? Tanto a experiência, né, que vocês falaram dos doces, mas quanto do lugar, que você falou de ser aconchegante, né? Isso é muito legal, gente. E agora aquele momento que não pode faltar. É aquela dica, né? A Thaís e o Felipe vão falar uma dica de empreendedorismo, de persistência. Sim. Assim, eu, por experiência própria, eu digo o seguinte, que quem sabe da capacidade do potencial do seu produto, seja ele bolo salgado, seja ele produto, roupa, enfim, persista, né? Porque eu acho que essa persistência é o que faz a gente alcançar um público que ainda não conheceu. Às vezes você está desistindo simplesmente pelas pessoas não conhecerem.
a partir do momento que você resiste, você persiste, você consegue fazer essa sua marca, esse seu produto chegar em pessoas que não conheceram e faz isso te dar uma motivação maior para poder seguir. Eu vou dar a dica que minha mãe, o conselho que minha mãe me deu esse tempo todo, todas as vezes que eu quis desistir. Ela falava assim, minha filha, a escada, quando você está chegando, quanto mais você sobe, mais perto você está do objetivo, mas mais cansado você fica. Então ela falou, se você está cansado é porque está chegando. Sim. É isso aí, gente. E quero parabenizar mesmo para vocês, né, por essa experiência, por esse momento da confeitaria. Tá incrível o local. A gente quer mostrar também um pouquinho, tanto dos doces quanto o local pessoal. E obrigado por nos receber aqui também. Quem quiser acompanhar, né, o casal, é só acessar nas redes sociais, entrar ali e faça o seu pedido, hein? É delivery também, mas não deixe de vir conhecer o lugar. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa. Agora a Thaís vai apresentar pra gente um pouco dos produtos da Confeito de Amor. Nós temos merengue, temos o mini cake, que é a versão individual dos nossos bolos confeitados, pudim, receita exclusiva da casa, bolo de pote, chocolate quente, bolo gelado, nossos bolos gelados são bem molhadinhos e recheados, brigadeiro belga, brownie com cobertura, brownie com sorvete, tem a fatia de bolo, tem as nossas empadas que fazem muito sucesso. Também trabalhamos com cafés especiais, cappuccinos, afogatos e trabalhamos com bolo sob encomenda. Riqueza Canalizada é um oferecimento de AF Imobiliária. Inovação, consolidação concretizadas em atendimento. E Good Jump. Fidelize seus clientes com produtos personalizados.